Isso pode parecer uma prisão, mas não é nada perto do comum. Na realidade, é a prisão mais opulenta que o mundo já conheceu. De uma boate deslumbrante, onde Pablo Escobar festejava com as mulheres mais impressionantes da Colômbia, até uma câmara de tortura terrível, onde seus inimigos desapareciam nas sombras. Mas por que o governo colombiano foi a tais extremos para manter seu interior em segredo? O que está verdadeiramente escondido dentro de La Catedral? 10 horas da manhã. Escobar descansa em sua cama, contemplando o dia que virá. Esta é a cela de Escobar, mas está muito longe do que você normalmente imaginaria. Ela é equipada com uma cama king size, coberta com o linho egípcio mais fino, cercada por obras de arte de US$ 1 milhão, móveis elegantes de carvalho e uma estante do chão ao teto. Atrás da cama, um mosaico de azulejos de cerâmica azul, feito à mão da Virgem Maria, decora a parede. Seu quarto também funciona como um de seus escritórios. Ao lado de sua cama está a sua estação de trabalho. Mesmo enquanto encarcerado, o chefão do cartel está gerenciando um dos maiores impérios de drogas que o globo já testemunhou. Para alguém como Escobar, a percepção é primordial. Mesmo no confinamento, Escobar obsessivamente se preocupa com sua aparência e higiene pessoal. Ele se arruma meticulosamente, escova seus dentes por 45 minutos e, devido ao seu grande estômago, ele verifica seu peso toda manhã. Cada dia na vida de Pablo Escobar é um turbilhão, e este dia não é exceção. 11 horas da manhã. Enquanto ele se dirige para o café da manhã, Escobar passa por um cartaz de procurado apresentando a si mesmo e membros de alto nível do cartel fixado na parede. Ele fica pendurado lá, como um prêmio em uma moldura de madeira marrom. Ele aceitou completamente seu papel como vilão, curando uma coleção de cada cartaz de procurado já lançado contra ele, exibidos com arrogância. Sua cozinha e área de estar são novinhas em folha, equipadas com mármore imaculado, eletrodomésticos reluzentes e ornamentos sofisticados, mas ele não está fazendo sua refeição aqui. Escobar raramente come sozinho. Em La Catedral, ele está constantemente cercado por seus aliados mais confiáveis. Escobar prossegue para outra seção da prisão. Enquanto ele se move, ele passa pelos aposentos de seus principais tenentes e sicários. Como seu chefe, seus quartos são opulentamente mobiliados. No meio de um quarto, há uma grande cama circular, onde a maioria dos quartos poderia ter um crucifixo. Um enorme retrato em preto e branco de Escobar está pendurado, servindo como um lembrete para seus capangas de que ele está sempre observando. É fácil entender por que o governo colombiano estava tão desesperado para esconder a prisão e seus detalhes do público. De volta para dentro, o chefe começa seu dia. Hoje, Escobar fará sua refeição com seus tenentes dentro de seu enorme cassino. Esta sala, quase 500 metros quadrados, é onde o narco passa a maioria de seu tempo. Enquanto ele se senta, Escobar é servido seu café da manhã habitual. Seu chefe pessoal prepara um prato colombiano tradicional de arroz, ovos, carne assada, banana frita, patacones, arepa, salada de beterraba e combina isso com um copo de leite. Pode ser difícil de entender, mas estamos a quilômetros da civilização, no alto de uma encosta de selva acidentada. E ainda assim aqui, Escobar encomendou uma instalação de nível industrial adequada para o restaurante mais fino. Ela é completamente estocada com inúmeros refrigeradores e estações de cozimento. Apenas uma dessas geladeiras poderia ter o preço de mais de US$ 5.000. A cozinha inteira sozinha custou ao chefe perto de US$ 75.000. Neste momento, os chefes e a equipe estão se preparando para um evento padrão, na prisão de US$ 1 milhão. Mas esta noite, algo está diferente.
2 visitantes estão agendados para chegar às 17 horas e sua presença gerará manchetes internacionais. 13 horas. Escobar conclui sua refeição. Embora ele esteja encarcerado por inumeráveis crimes, seu império transnacional de drogas continua a operar como um relógio. Escobar se levanta e caminha para o escritório. É provável que seja um bom momento para explicar exatamente como Pablo Escobar foi parar atrás das grades. Nas décadas de 1970 e 1980, Medellín, Colômbia, havia emergido como o epicentro do comércio global de cocaína. Narcóticos estavam inundando para fora e uma quantidade inconcebível de dinheiro estava inundando para dentro. Mas gangues, organizações e chefões das drogas estavam fragmentados. Escobar, sendo o traficante astuto que ele era, reconheceu isso como uma oportunidade. Ele empregou seu carisma e influência para unificar todos esses grupos díspares sob sua liderança. Com conflitos internos resolvidos, o cartel de Medellín poderia acumular bilhões de dólares anualmente. Mas tudo isso carregava um preço letal. De volta à sua gaiola dourada, Escobar pausa antes de entrar no escritório. Ele tem um telescópio montado logo do lado de fora, apontado para a residência de sua família montanha abaixo. Escobar comprou esta casa perto da prisão para manter uma vigilância próxima sobre sua família e para tornar as visitas mais fáceis. Sua esposa, Maria, com quem ele se casou quando ele tinha 26 e ela tinha 15, residia lá, com seus 2 filhos, Sebastian e Manuela. A escolha da localização para a prisão foi tática, fornecendo mais do que apenas uma vista deslumbrante. Ele havia passado inúmeras horas quando jovem vagando por essas colinas, significando que ele conhece o terreno como a palma da mão. A altitude fornece uma camada adicional de segurança, permitindo que ele vigie qualquer um se aproximando da prisão no caso de precisar fazer uma fuga rápida. Enquanto Escobar olha através do telescópio, seu capanga lhe dá um telefone. Sua filha lhe está na linha. Ela está olhando de volta para ele através de seus próprios binóculos, falando com seu pai. Quando posso visitar a casa de bonecas? Ela indaga. Uma casa de bonecas em tamanho real está localizada a poucos metros do quarto de seu pai. Apenas um dos detalhes menores que torna esta prisão tão bizarra. A casa de brincar de uma garotinha, embora longe de ser típica, na mesma instalação onde, logo além de seus confins, Escobar está se preparando para dar alguns comandos muito sombrios. Escobar entra em seu escritório e se senta. Diante dele, uma mesa de mármore italiano branco. Atrás dele, uma estante combinando seu escritório inteiro, completo com sofás de couro preto e cortinas elegantemente adornadas, parece pertencer a um hotel 5 estrelas. Mas hoje Escobar tem um tempo mínimo para admirar seu ambiente. Em sua mente está apenas uma coisa: traição. Como observado anteriormente, a ascensão do cartel de Escobar veio aí a um preço pesado. Escobar havia comandado os assassinatos de inumeráveis pessoas, incluindo figuras políticas e empresariais muito proeminentes. Ele também era responsável por atos terroristas, como o bombardeio de um avião comercial, matando centenas. Seu enorme empreendimento criminoso o tornou um alvo tanto para autoridades quanto para criminosos rivais. Isso o tornou paranoico, além da medida. Escobar percebia inimigos em cada sombra, mesmo onde nenhum estava presente. Em sua mesa, Escobar levanta o telefone e disca para Fernando Galiano. Ele está enfurecido. Ele havia instruído todos os capos do cartel a começar a lhe enviar $500 mil semanalmente. Desobedecer uma ordem direta de Pablo Escobar não é algo que muitas pessoas fazem e sobrevivem, pelo menos não intactas. Escobar e Galiano discutem e ambos dizem muitas coisas
que Galiano virá a se arrepender. Finalmente, Escobar exige que ele e seus associados venham para a prisão imediatamente. Ele bate o telefone com força, 19 horas. Além dos muros da prisão, alguns carros sobem em direção à entrada da prisão. Dentro de um estão 2 dos jogadores de futebol mais renomados do mundo, René Higuita, o goleiro da seleção colombiana. Ao lado dele, o lendário Diego Maradona, o orgulho da Argentina e do próprio futebol. Eles não estão aqui meramente para uma conversa amigável com Escobar. Eles estão se preparando para jogar uma partida privada em um dos 2 campos de futebol de última geração, localizados atrás da prisão. O campo de futebol principal, quase do tamanho do complexo da prisão, é supostamente um dos melhores da cidade. Os holofotes que o cercam são tão intensos que as pessoas em Medellín, a dezenas de quilômetros de distância, podiam dizer quando Escobar estava realizando uma partida. Diego Maradona mais tarde recordaria: "Nós nos enfrentamos jogando como atacantes para os respectivos times, e o traficante conseguiu marcar vários gols." Após a partida, Escobar e seus visitantes prosseguem para o coração do complexo, o grande salão do cassino, onde o chefão passa grande parte do seu tempo de lazer. Abrangendo 450 metros, esta sala enorme é mais do que um simples centro de jogos. O salão do cassino está totalmente equipado para satisfazer todos os desejos. 2 mesas de bilhar ocupam um canto, juntamente com uma mesa de ping-pong e várias estações de jogos estilo cassino. Em seu centro, há um pequeno altar devotado ao seu querido arcanjo São Miguel. Dizem que Escobar reza ao santo por proteção, confiando no divino para protegê-lo da lei, apesar dos crescentes esforços internacionais para desmantelar seu império. Mas a sala não é apenas para diversão e jogos. Ela serve a um propósito prático e importante também. Na parte traseira, há armazenamento para suas estimadas motos e as de seus tenentes. Ironicamente, metade do salão é fechado por grades de prisão, mas em La Catedral, essas grades não são projetadas para manter ninguém dentro. Elas são uma zombaria literal das autoridades colombianas e globais. "Vocês me pegaram", Escobar insinua. As grades agem como um lembrete de que, mesmo como prisioneiro, ninguém dita sua liberdade. Ele entra e sai de seu complexo, experimentando uma vida de luxo e prazer, mesmo enquanto ostensivamente em cativeiro. 19 horas. O salão ressoa com os sons de risadas, o tilintar de copos e conversas altas. As mesas são movidas para o lado, para converter o espaçoso salão em uma pista de dança vibrante. A música explode nos alto-falantes e os participantes, uma mistura de sicários, capos, jogadores de futebol e o círculo íntimo de Escobar, socializam com as mulheres à medida que a celebração se intensifica. A festa agora está a todo vapor. Escobar, renomado por seu amor a um bom momento, satisfaz-se sem inibição. Bebidas são servidas livremente, uísque, rum e champanhe, e a fumaça densa de charuto preenche o ar. O chefão do narcotráfico circula pela multidão, às vezes assumindo o destaque na pista de dança. Em outros momentos, ele se recosta, observando com seu copo levantado um sorriso satisfeito em seu rosto. Mas, mesmo em meio à opulência e excesso, ninguém pode desconsiderar a tensão na atmosfera. Escobar é um homem que vive perigosamente, e todos os presentes sabiam que seu humor poderia mudar em um segundo. Conforme as horas passavam, a sensação da noite gradualmente começava a mudar. 22 horas. Outro grupo de carros chega aos portões do complexo. Sua aproximação é muito mais silenciosa. Enquanto eles entram, um dos sicários de Escobar o informa. A expressão despreocupada em seu rosto desaparece, substituída por algo muito mais sombrio. A música continua tocando.
A risada ainda ressoa pelo salão, mas a mente de Escobar está consumida por pensamentos indizíveis. A fachada que Pablo Escobar manteve pelas últimas horas e está prestes a cair. Ele sai do salão do cassino, escoltado por um pequeno contingente de seus homens mais leais. A música e o riso recuam atrás deles enquanto eles se dirigem para uma seção isolada do complexo, a infame câmara de tortura. Dentro está Fernando Galiano. Mais cedo naquele dia, Escobar o havia convocado, e agora o momento do acerto de contas havia chegado. Galiano estava ansioso. A sala em si é um contraste nítido com a opulência do resto da instalação. Paredes frias e nuas o cercam, e a iluminação fraca é como algo de um filme. Esta câmara é o destino final para qualquer um que traia o chefão das drogas. Escobar entra, seu comportamento gélido. Ele não perde tempo. Com um olhar de aço, ele confronta Galiano sobre sua recusa em pagar o tributo semanal de $500 mil. Galiano tenta defender seu caso. Ele não percebe que seu destino foi determinado no momento em que ele passou pela porta da frente. Os homens de Escobar o subjugam. Ninguém sabe precisamente o que ocorre a seguir, embora rumores horríveis circulem. Apenas o resultado é conhecido. Galiano não deixará La Catedral vivo. Escobar deixa a sala e seus guardas executam a execução. Quando termina, o corpo é rapidamente descartado. Esta não é a primeira instância em que Escobar lidou com traição dessa maneira. Você não chega ao topo de um império global de drogas sendo agradável. Ele criou inumeráveis inimigos em sua jornada, e sua paranoia só se intensificou com o tempo. A morte de Galiano é apenas um capítulo em uma longa história de violência e retribuição. A paranoia de Escobar não é infundada. Ele está ciente de que os inimigos que ele fez do lado de fora estão esperando. As figuras políticas que ele havia assassinado, os cartéis rivais, as agências policiais em numerosos países. A cada dia que ele permanece livre, o alvo em suas costas fica maior. Foi exatamente esse medo que o motivou a se render. Esta manhã, estão chamando a rendição do traficante Pablo Escobar de uma grande vitória na guerra às drogas. Proteger-se dentro de La Catedral foi, na verdade, sua escolha mais segura. Aqui, cercado por seus próprios homens e paredes semelhantes a fortalezas, ele poderia manter suas operações sem olhar constantemente por cima do ombro. Quando Escobar retorna ao salão do cassino, a festa não perdeu o ritmo. A música ainda está estrondando, os convidados estão dançando e o ambiente está tão animado quanto antes. Escobar se funde perfeitamente de volta à folia, como se suas mãos não estivessem manchadas de sangue. Para o observador desinformado, é apenas mais uma noite de indulgência. No entanto, aqueles mais próximos a ele entendem a verdade. A traição nunca é permitida, e o preço do desafio é sempre letal. Ninguém está seguro nesta profissão, e o tempo de Escobar também está se aproximando. 02 da manhã. Escobar retorna ao seu quarto, alheio aos problemas que ele acabou de desencadear. Seus inimigos se unificaram contra ele, tornando a fuga sua única escolha. O governo, enfurecido por outro assassinato, exige sua realocação para uma prisão de segurança máxima. Seus próprios aliados, agora seus inimigos, temem por suas vidas também. Escobar, um assassino implacável, escapou de sua própria prisão de luxo quando as autoridades tentaram movê-lo para outra cadeia. Em 22 de julho de 1992, La Catedral funcionaria mais uma vez como projetada. Enquanto o exército se aproxima, Escobar escapa pela cerca e muro mal construídos, desaparecendo na noite. Ele cumpre apenas 13 meses de sua sentença de 5 anos. 1 ano e meio depois, uma unidade policial especial o rastreia até um esconderijo.
Após uma perseguição no telhado, um tiroteio irrompe. Uma bala penetra sua cabeça, matando-o instantaneamente. Pablo Escobar, indiscutivelmente o homem mais perigoso da Terra, está morto. Ele tem apenas 44 anos de idade. A prisão, por outro lado, perdura por mais alguns anos, mas também começa a se deteriorar. Histórias de tesouros escondidos levam alguns a se aventurar na encosta da montanha, entrar escondidos e começar a saquear o complexo, desmontando-o peça por peça. No final dos anos 90, a estrutura inteira havia desaparecido. É como se o palácio nunca tivesse estado lá. A Colômbia retratou o encarceramento de Pablo Escobar como um símbolo de controle estrito, apresentando sua prisão como uma vitória significativa na guerra da nação contra as drogas. Para preservar essa imagem, a mídia foi fortemente gerenciada, divulgando pouco sobre a realidade opulenta dentro de sua prisão para evitar escrutínio. O local onde La Catedral uma vez esteve é agora um mosteiro e asilo para idosos de baixa renda. Enquanto já foi o lugar onde o chefão das drogas construiu um castelo de pecado e tortura, agora é um lugar de descanso e cura. Ainda assim, não há como apagar seu passado sombrio, e seus habitantes, sem dúvida, ainda recordam a era turbulenta de Pablo Escobar El Patrón.